Já oramos, já podemos começar. Mais uma vez, bom dia. É engraçado que a gente vai falar de um tema que, em tese, já éramos para estar carecas de saber, né? E não é no mau sentido, viu? Para quem é careca aí, tá? Não é pessoal. Não é pessoal, é só figura de linguagem. Até a gente estava conversando agora há pouco, né, com o pastor Valmir, uma coisa é você entender o texto. Uma coisa que eu tenho falado muito. Entender o texto, nós entendemos com até uma certa facilidade. Na verdade, o nosso maior problema não é entender o texto, é viver o texto. Esse é o grande segredo. Claro que para viver corretamente, você precisa entendê-lo corretamente, né? Do contrário, você não vai conseguir fazer isso. E aqui não é diferente, né? Na questão da eclésia, na questão da unidade, na questão... Eclésia não é só unidade, mas unidade é um dos fatores primordiais, porque se não tiver unidade, não tem igreja, né? Porque onde estiverem reunidos dois ou mais, né, ele estará. Nós somos sozinhos, somos templos do Espírito Santo. Fazemos até parte da igreja, mas não conseguimos ser igreja se não tiver alguém reunido conosco. Por quê? Porque igreja está relacionada não só ao relacionamento vertical, mas horizontal também. E o grande segredo é você entender como funciona esse relacionamento horizontal para que isso efetive cada vez mais o teu horizontal. E na igreja, muitas vezes, de hoje, né, a gente vê quando estuda no Apocalipse, a carta às igrejas, são 7 igrejas, você vê ali, nossa, umas coisas bem absurdas. Eu fiz um estudo desse no meu canal. Você tem, partindo de Efésios, que é a igreja que perdeu o primeiro amor, até chegar a Laodiceia, que é a igreja morna, né, estou a ponto de vomitar-te, mas não vomitou ainda, está a ponto de. Mas aí você passa, por exemplo, por uma igreja onde está o trono de Satanás, né? Você passa por Sardes, por exemplo, que é uma igreja que tem uma declaração triste. Jesus fala, vocês estão mortos, espiritualmente mortos. E aí você pensa, como é que uma igreja espiritualmente morta é chamado de igreja? Porque a beleza da coisa é isso, você vê a igreja de Éfeso, mas é a igreja que perdeu o primeiro amor, mas é a igreja. Aí você tem a igreja, né, de Pérgamo, onde está o trono de Satanás, mas ainda é a igreja, né, que tem idolatria, tem uma série de problemas. As igrejas têm falsos mestres, por exemplo, Éfeso, Pérgamo, tem falsos mestres lá dentro. Claro, eles não são a maioria. E esse é o grande segredo, por isso que ela continua sendo igreja. Porque igreja sempre vai ter joio no meio do trigo, não tem jeito. Ou maior ou em menor grau. Mas por causa do trigo, continua sendo igreja. Mesmo em Sardes, que é uma igreja morta espiritualmente. Por que Jesus ainda chama de igreja? Simplesmente porque ainda tem um remanescente, é só você ler o texto. E é o restante da igreja de Sardes. Aí é onde ele dá a exortação, porque os outros estão mortos, né? Esses não dá para levantar, a não ser que haja um mover. Mas esse remanescente, esse ainda tem ouvidos para ouvir. E ainda ouve a exortação. Agora, tem 2 igrejas que nós gostaríamos de ser. Na verdade, nós gostaríamos de ser uma delas, porque a outra tem um pequeno detalhe, né? A igreja de Esmirna, que é uma igreja que não tem exortação, só que ela vai passar por tribulação. E não é pouca, são 10 dias, né? Parece pouco, mas basta um dia de tribulação para você ficar destruído, às vezes psicologicamente. Imagina 10. E na Bíblia 10 dias nem sempre é dias, né? A gente está falando de anos muitas vezes. Talvez tenha uma tribulação de anos. E Jesus não vai tirá-los dessa tribulação, mas vai estar com eles na tribulação. Agora, a Filadélfia, que é outra igreja, é considerada também avivada, essa igreja, bem, essa igreja, todos querem estar nela, vamos ser sinceros. Porque além de ter todos os benefícios dos elogios, né, e não tem nenhuma exortação, e é interessante, né, quando você lê as igrejas, as pessoas ou às vezes focam na exortação, ou às vezes focam no elogio. Principalmente quando querem
né, dá um solapado na igreja, olham a exortação, né, para aproveitar E eu acho válido a questão de você analisar essa questão das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, por quê? Mas não somente a exortação. Primeiro que essas 7 igrejas é uma visão de todas as igrejas. Todas as igrejas têm, ou são às vezes parecidas com uma, ou com outra, ou com outra. Por isso que todos gostaríamos de ser Filadélfia, né? Porque a igreja, inclusive, que está prometido que ela não vai passar por uma provação que virá sobre o mundo todo, para aqueles que habitam, sobre aqueles que habitam sobre a terra, e que alguns até inferem que talvez isso seja uma forma, um codinome para arrebatamento. Seria ótimo, sem sombra de dúvida, né? Mas o fato é que quando você analisa as exortações às igrejas, como, por exemplo, Éfeso, né? Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Serve de reflexão. Será que serve para nós? Será que, de repente, eu não sou um Éfeso? Ou será que eu me pareço mais com Tiatira? Ou será que eu me pareço realmente com Esmirna, ou com Filadélfia, ou de repente com Laodiceia? Porque é pessoal, no fundo, né? Você acaba analisando pessoalmente. Não dá para você chegar num conjunto e dizer, não, vocês são isso ou aquela. Não, mas pessoalmente serve para mim. Só que não serve para mim somente as exortações. Por exemplo, você tem uns elogios. Jesus chega para uma das igrejas e fala assim, olha, conheça as tuas obras, que é rico no teu amor. A pergunta é, se você fosse elogiado por Jesus, esse elogio caberia em você? Não é só a exortação, só a lambada, né, como a gente costuma dizer, mas o elogio. Será que diferente de Éfeso, ele chegaria para mim e diz assim, olha, eu fico contente com você porque você não abandonou o primeiro amor. Muito pelo contrário, as tuas obras são ainda maiores do que quando você começou. Porque isso já mostra muita coisa. Primeiro, a gente já tem uma certa tempo de caminhada, né? O pessoal já estava aqui se entregando, falando dos Trapalhões, Ultra Seven e tal, né? E aí você já vê a idade, né? Então, a gente tem um tempo de caminhada. Uma das reflexões que a gente deveria fazer todos os dias é: hoje eu já sou mais parecido com Jesus do que eu era há muitos anos atrás ou há um tempo atrás? Porque se você fizer essa comparação e descobrir que você caiu, diminuiu a tua comparação, hoje você está muito mais sanguíneo e colérico do que você era, né? Você perde muito mais a linha do que você era, com certeza alguma coisa está errada. Se você não consegue fazer essa avaliação, se você estiver igual, também alguma coisa está muito errada. O ideal é que a gente sempre esteja caminhando para cima, sempre em frente. Vai errar? Claro que vai. Igreja é isso. Gente, quando eu analisei o termo igreja, eu estava dando uma pesquisada mais profunda. A gente costuma dizer eclésia, né, que é o termo que a gente pega do grego, chamados para fora, né, que vem de kalel, que é chamar, e ek, que é, né, por fora ou para fora. Então, chamados para fora. Quando você vai na literatura grega, né, que vai dar origem aos termos, obviamente, você vai ver que eclésia, na verdade, ela tem um conceito ainda um pouco mais profundo. Na verdade, é o seguinte: você precisa reunir o povo. Então, para reunir o povo, né, para tomar alguma decisão importante, o que eles faziam na Grécia mesmo? Eles pegavam uma trombeta e davam um toque de trombeta na cidade, ou no local onde eles queriam fazer isso, ou no exército, o que for, para que as pessoas, ouvindo o toque da trombeta, saíssem e todos ficassem reunidos, como estamos agora aqui. Para daí fazer deliberações, tomar decisões, ou ouvir certas deliberações ou decisões que foram tomadas, né? Então, esse chamamento não é novo e não foi criado pelos gregos. É só você abrir a sua Bíblia, Números 10, você vai descobrir que é assim que Deus vai reunir, com toque de trombeta, o povo. E aí você vai um pouco mais fundo, você pega a Septuaginta, por exemplo, e a Septuaginta, quando você pega, sei lá, Deuteronômio 31:30, ou Deuteronômio 18:16, né? Você vai ver que a reunião do povo, ou como é Deuteronômio 31:30, chamado a congregação,
de Israel. E aí você vai na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, escrita por volta do segundo século, terceiro século antes de Cristo. Aí tem um debate quando foi. Mas o fato é que antes de Cristo já tinha Septuaginta, em grego. E como é que eles traduzem congregação de Israel? Eclésia de Israel. Então, Deuteronômio 31:30 está lá Eclésia. Você pega Deuteronômio 18:16, está lá. Israel no deserto, chamado de Eclésia. Então, literalmente, você é como se dissesse, a igreja é um conceito muito antigo. Não veio com os gregos, não veio com Jesus em Mateus 16:18, porque Jesus ali só está dando continuidade, né, a partir da nova aliança da igreja, mas a igreja já está no coração de Deus desde o Bereshit, eu costumo dizer. Né? Desde o Bereshit você tem igreja lá dentro. Você está lá desde no princípio. Não sei se vocês já viram essa demonstração que eu fiz do Bereshit com a igreja. Já viram ou não? Alguns? Não? Tem gente que não? Quando você vai na primeira palavra da Bíblia, né, você tem essa palavrinha aqui. Bereshit, tá? Você lê da direita para a esquerda. Então está aqui, Bereshit. Tem muita coisa aqui. Onde é que está a igreja, Dionei? Vou mostrar para você. Você pode fazer uma brincadeira com as letras aqui. Ó. Vou fazer com essas duas e com essas duas. Essas duas aqui, tá? É bat no hebraico, que é filha. Essas duas aqui, no hebraico, é re, que é da raiz de ver. Por exemplo, Reuben. Se você pegar Ruben, né? Reuben significa o seguinte, eis um filho, ou veja um filho, né? Que é o primeiro filho de Jacó, por sinal. Então aqui é veja, né? Então você tem o re, que é veja. E aí você tem o shai. Né? Vou botar de forma diferente. Né? Que é esses dois termos aqui, o shai, que significa presente. Então, o que você tem escondido dentro do Bereshit? Você tem escondido aqui, ó, filha, veja, um presente. Ou seja, o universo, a criação, é um presente para essa filha. Mas quem é essa filha? Né? Quando você pega bate no hebraico, é isso aqui. Ok? Bate. São essas duas primeiras letras aqui, né? Muito bem. Isso aqui é hebraico moderno. No hebraico antigo, bate é assim. Uma tenda, porque beit significa casa, né? E o tav, a letra tav é cruz. Vamos modernizar isso aqui. Eu não sou um bom desenhista, mas vocês já vão pegar a ideia. O que é uma casa com uma cruz? Ah, conseguiram? Está atrás dele. Então, brincando com um termo, só fazendo uma brincadeira, tá? Porque não vou postar um artigo acadêmico, mas brincando com a palavra, no princípio, você tem o quê? Igreja. Veja um presente. O universo sempre foi um presente. Mas o presente não é o universo, gente. A gente sempre fala, você vai herdar a terra. O universo vai ser seu. Só que os levitas, por exemplo, não herdaram terra. Certo? Quando você olha os levitas, parece que eles ficaram numa posição inferior nesse sentido. Porque eles não... O que eles herdaram? Terra? Não tinha terra para levita. Sabe por quê? Porque Deus chegou para os levitas e falou assim, vocês não vão herdar terra. Porque a recompensa de vocês sou eu. O que você prefere, gente? A bênção ou o abençoador? O presente não é o universo. O universo é um meio para que Deus possa se relacionar com você e você usufruir do presente, que é Ele mesmo.
Por isso que a filha foi preparada para o noivo. A igreja foi preparada para o noivo, desde o princípio. Está lá. Desde o princípio. E é interessante quando você olha no hebraico, os termos usados que a Septuaginta escolhe para traduzir como eclésia, como igreja. E um termo bastante usado, deixa eu ver se eu consigo apagar. Alguém pode me ajudar aqui? Só com um braço aqui vai ficar meio complicado. Por favor. Eu seguro para você. Pode pagar tudo. Quem pegou, pegou. Está gravado, né, gente? Então tá bom. Nada como voltar no frame lá. Tem um outro termo, tá? Que é esse termo aqui. E também traduzido muitas vezes como igreja. Que é kahal, no hebraico. Por que esse termo é interessante? Bem, primeiro porque Jesus usa esse termo. De uma forma indireta. Né? Por exemplo, quando você fala da cruz, Jesus ele vai citar um salmo, não vai? Qual é o salmo que ele cita? Quando ele está lá, de braços estendidos, pregado na cruz. Porque lembra, lá não tinha, não dá para dizer assim, pessoal, Salmo 51, 10. Não dá para gritar isso da cruz. Por que não dá para gritar isso da cruz? Porque não tinha numeração na Bíblia ainda. Né? Não é como é hoje. Hoje nós temos numeração, capítulo, versículo. Mas naquele tempo não tinha. Então como é que você fazia as pessoas lembrarem de um texto que você queria que elas lessem? Você iniciava o texto. Então Jesus lá vai iniciar um texto para que as pessoas vejam qual é o texto e leiam o texto. Para ele relembrar o seguinte, o que está acontecendo aqui é o que dizia nesse texto. É onde ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? O que ele está citando? Salmo 22. É como se ele dissesse, quer saber o que está acontecendo aqui? Leia o Salmo 22. O que eu estou vivendo agora, o que está acontecendo aqui, e vai, a partir daqui, terminar, Salmo 22. Você abre o Salmo 22, você vai ver várias coisas ali relacionadas a Cristo na cruz. Uma delas que, inclusive, transpassaram-me as mãos. Outra que você vai ver, repartem minha túnica entre si. Das minhas vestes deitam sorte. É um acaso, né? Mero acaso. Baita coincidência. Mas a beleza é como termina o Salmo. Primeiro que ele diz assim, que é uma coisa que a gente usa na pregação muitas vezes, mas eu sei que é uma questão poética. É bonito, eu sei, é bonito. Mas o próprio Salmo diz que tu não me desamparaste. Ele começa falando, Deus meu, por que me desamparaste? Mas no final ele vai fazer, mas tu não me desamparaste. E ele ainda vai falar o seguinte, ele tem uma parte que ele vai falar assim, no meio da congregação, eu declarei o teu nome. E congregação ali é carral. É esse termo. Que é traduzido muitas vezes como eclésia. É como se Jesus dissesse, no meio da tua igreja, declarei o teu nome. E ele vai usar depois, vai dizer, olha aí, muitos ainda, vou louvar o teu nome ainda no meio da igreja. Várias vezes. E é interessante essa terminologia, porque ela já aparece em Gênesis, por exemplo, quando Jacó, por exemplo, Jacó recebe uma promessa e a descendência dele será como uma multidão de povos. Então a descendência de Jacó será como um carral de povos, uma igreja de nações. Não é só das tribos de Israel, mas de nações. E quando você analisa esse termo, como eu falei, tem coisas escondidas sempre. Carral no hebraico antigo seria algo mais ou menos assim. Eu só... Que são termos relacionados ao seguinte, a letra
Kof aqui está relacionado a um horizonte. Lá para o horizonte. O rei está relacionado à revelação, adoração, né? E o Lamed está relacionado à autoridade. Fala de autoridade. E vai lembrar uma coisa bastante interessante, que essa palavrinha, essa letra em especial, né, é a letra que representa a graça, valor 5 dela. Fala de graça. Então aqui sempre fala do futuro, para frente, do tempo, da eternidade. É um dos termos usados, inclusive, para eternidade. E para coisas ocultas também. Porque o que está no horizonte me está oculto, mas aponta para a eternidade. Né? Esse termo aponta para quê? Autoridade, ensino, doutrina. Né? É o cajado do pastor, né? Que tem várias funções relacionadas. E essa aqui fala de revelação e fala de graça. Então, na sua essência, o que Carral está apontando? Para uma revelação oculta ainda, mas que já vai despontar e vai tomar toda a eternidade, né? Da autoridade da graça, da manifestação da graça. Ou seja, quem vai reger a eternidade? A graça. É baseado na autoridade da graça, não da lei. Que é uma coisa bastante interessante. Por quê? Porque Jesus vem trazer efetivamente isso aqui à luz. Que estava escondido, de certa forma. Porque sempre foi graça, né, gente? Na verdade, sempre foi graça. Nunca foi lei. Porque se algum dia Deus aplicasse a lei mesmo, a ferro e fogo, não sobrava ninguém. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E nos impedem de sermos consumidos. Ou seja, se Deus fosse nos dar o que merecemos, o mundo já teria sido destruído há muito tempo. O universo inteiro, na verdade. Não sobraria ninguém. Só a Trindade lá. Não ia dar certo. Por isso que Tiago resume, né? Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O projeto sempre foi esse. A misericórdia triunfasse sobre o juízo. Só que para isso aqui fala de conjunto de pessoas também. Porque todos nós vamos viver essa eternidade. Todos nós vamos estar lá. E aí começa o grande mistério, que é o chamamento. Vários, né? Muitos são chamados. Poucos se tornam escolhidos. E o chamamento é universal. Não pode dizer que Deus faz acepção de pessoas, senão você vai ter problema. Teológico. Que daí Deus ama mais alguns do que outros. E Deus não faz acepção. Ah, Johnny, mas tem alguns que parecem muito mais privilegiados que outros. Às vezes é uma questão de propósito. Existe propósito. E não é por questões de mais amado, é por questões de propósito. Ou às vezes porque esse indivíduo ama mais a Deus do que os outros amam. Porque o amor é uma revelação progressiva. O nosso amor aumenta. Lembra quando Paulo escreve aos Filipenses? Eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais. Então o amor é uma coisa progressiva. Quer ver? Outra coisa interessante, eu estava lendo Romanos 12, quando Paulo fala, né? Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, amar com amor fraternal. A gente tem uma certa... A gente cria mitos muito na palavra de Deus. Um deles, por exemplo, que o amor de Deus é só o amor ágape. Né? Que é o amor perfeito. Que as outras demonstrações de amor que você vê no texto bíblico são inferiores a esse. É o caso do filéu, por exemplo, que é um amor fraternal, amor de irmãos, por exemplo. Filadélfia, né, significa isso. Amor fraternal, amor de irmãos. Inclusive, Jesus, quando vai dar a carta de Filadélfia, diz a eles que os ama com esse amor filéu. Né? Esse amor fraternal. Ele está usando os mesmos elementos da igreja para isso. E a gente diminui um pouco essa questão entre o filéu como se fosse algo menor e o ágape maior. De certa forma, até tem um certo sentido. Mas, por exemplo, se você pegar João 15:9, né? João 15:9 vai dizer, assim como o Pai me amou, eu amei a vós. Né? Então, quando você pega esse texto, você analisa o grego dele, você vai descobrir que ali é agapau, né? Relacionado à raiz agapau, que é o amor ágape que a gente chama.
Mas quando você vai, por exemplo, para João 5:20, por exemplo, isso, João 5:20, ó. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Quando você pega esse termo, que aqui está falando do Pai novamente, que Pai? Deus, que ama o Filho. Se você olhar o termo para amor ali, é filéu. E aí, então Deus ama menos agora Jesus, por causa desse texto? Aí você começa a analisar, peraí, então há um vínculo muito forte entre agapau e filéu, muito mais do que a gente imaginava. A gente até pode criar níveis distintos, mas peraí. Deus expressa o seu amor nos dois tipos. Nesse perfeito que a gente costuma comentar do agapau, o ágape, né? E no filéu. Por quê, gente? Porque nós somos instados a amar dessas duas maneiras. Quanto, né? E eles são sinônimos. Claro que tem a expressão que talvez um denote muitas vezes muito mais intimidade do que o outro. Mas eu não consigo ver intimidade entre irmãos de uma forma pequena. Né? Você não pode comparar a intimidade entre irmãos e dizer, não, é menor do que a intimidade de um pai com um filho. Será que é? Não deveria ser. Talvez na nossa sociedade, que tem, né, o amor tem esfriado muito, a gente até tem essa visão um pouco menor. Mas não deveria ser. A gente deveria ter esse amor. E a igreja, né, nos instrui a ter esse amor. Por isso, quando o Lucas estava pregando ontem sobre 1 Coríntios 12, que é esse termo, né, relacionado à igreja, à unidade da igreja, ou seja, você tem um corpo, muitos membros, e um cabeça só, né, e o cabeça é Cristo. E nós, como membros desse corpo, deveríamos ter o quê? Esse amor fraternal, que é o que Paulo vai falar em Romanos 12, que eu estava lendo agora. Porque isso, lembra, o amor é o vínculo da perfeição, Colossenses 3. Ou seja, não tem cola entre os irmãos se não tiver amor. Não dá. O amor é a cola, não é o interesse, não é a honra, não é o poder. O amor é que é o vínculo da perfeição. Ele, em última instância, é que nos vincula como igreja. Né? Isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque sem amor, gente, a gente é um clube. Essa é a grande verdade. Sem amor, a gente é um clube. Um evento social. E as pessoas escolheram para vir aqui, se relacionar, fazer amizades, tal, com um ou com o outro, ainda com certas, né, diferenças. Não, eu vou escolher com quem eu quero me relacionar. Eu tenho minha panela específica. Né? Então, tem os que eles... Tudo bem, você tem pessoas com quem você se identifica mais. É natural isso. Não é algo assim fora do comum. Né? Mas isso não quer dizer que você não deixe aberto para que outros, do tipo assim, minha panela é fechada, não pode entrar ninguém. Se trouxer, eu vou ficar chateado. Né? Imagina se Jesus fizesse isso com os discípulos. Jesus tinha patotinhas distintas? Tinha, mas estava aberto. Vinde a mim. O chamamento é para todos. Está aberto a todos. Vinha até traidor, né? Lembra? Veio até traidor junto nessa história. Mas vinde a mim. Então, tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Esse mesmo sentimento, como igreja. Porque a gente começa o nosso relacionamento como igreja na horizontal. Né? Porque sem Deus nada acontece. O problema é que a gente às vezes acaba focando só no horizontal. A gente precisa abrir os olhos da igreja, que eles não são o centro, como já foi pregado em alguns lugares muitas vezes, que eles são o centro do coração de Deus e da vontade de Deus. Ou seja, o cara entra na porta, senta e diz assim, eu sei que... É como se ele dissesse indiretamente, eu sei que todo esse pessoal está aqui, Senhor, mas eu sei que tu estás aqui por causa de mim. Tu até pode abençoar os outros, mas eu sei que a bênção é minha. Né?
é a visão da criança, porque a criança é assim. A criança acha que é o centro do universo, não é? A criança acha que o pai e a mãe existem para ela, para que ela seja beneficiada, para que ela tenha as coisas que ela tem. E tudo gira em torno dela. E dá essa aparência mesmo, né? Porque a gente sabe que ela não tem capacidades e você tem que, né, como pai e mãe, readequar toda a tua agenda muitas vezes para poder fazer o que ela precisa que seja feito. E é claro que naturalmente ela vai achar com isso, à medida que ela vai crescendo, ela vai entender que ela é amada, né? Num lar normal, tá? Porque hoje tem lares totalmente anormais, mas num lar normal ela vai ter essa percepção de que realmente o meu pai e a minha mãe me amam e eu sou o centro da vida deles. Até vi um irmãozinho, que daí começa a complicar o negócio, né? Mas enquanto ele é filho único, nossa, é o céu, né? Tudo gira em torno dele, dessa criança. E na igreja é assim. A pessoa que nasce de novo, ela vem e ela vai ter essa percepção. E vou dizer uma coisa para vocês, Deus não tem nenhum problema com isso. Porque faz parte do crescimento. Você está educando teu filho nos primeiros anos, você não está preocupado, né, com o conhecimento dele sobre filosofia, né, sobre negócios e tudo mais. Você está preocupado com outros valores, valores mais primordiais, mais fundamentais. Quando chega o irmãozinho, você começa a ensinar valores do compartilhamento, generosidade, que é uma guerra, né? Porque às vezes, dependendo do temperamento de cada um, essa criança vai querer tomar tudo do outro, ou tudo é meu, né? E tem o ciúme, a gente sabe disso, faz parte do processo de crescimento. E Deus sabe que o pessoal que chega nas igrejas vai passar por isso. Só que isso é uma fase, não é a regra. O problema é quando a gente transforma isso em regra. E o problema é quando nós, adultos, nos parecemos crianças. Aí é um problema. Quando eu começo a olhar, dizer, poxa, eu fui preterido. Eu não posso ser preterido. Como aconteceu isso que eu fui preterido? Sentaram no meu lugar. Né? Não, mas espera aí, eu sou como é que eu posso dizer? O titular desta vaga. Como ele se atreve a colocar alguém para pregar no meu lugar? Como isso aconteceu? A gente começa a ver que, na verdade, às vezes nós nos parecemos crianças e agimos como crianças. Quando você pega Filipenses 2, 3 e 4, se não me engano, Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele fala, olha, considerai os outros superiores a você. Agora, a grande pergunta é, será que eu considero o outro superior a mim? Será que eu realmente tenho esse valor? Onde é que eu botei o meu apagador? Ah, desculpa. Pode apagar para mim, por gentileza? Obrigado. Então, será que eu considero o outro superior mesmo? Eu fiz uma série de pregações chamadas Reinando em Vida aqui em algumas igrejas, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Por quê? Porque tudo que a gente leu em 1 Coríntios 12, por exemplo, que foi lido ontem, eu não vou ler tudo de volta, né? Porque, inclusive, quando o Lucas estava lendo, ele disse assim, por mim eu já parava aqui. E é verdade. Eu também faria a mesma coisa que ele. Eu pegaria, ler o texto, e o texto fala sozinho, gente. Você só está ecoando. Você é instrumento, lembra? Nós somos vasos de barro. O que está dentro de nós aqui é ouro, o que está na palavra é ouro. Então, quando você fala a palavra de Deus, a palavra de Deus tem poder, não a minha. Não é porque ela veio no formato do Dionei, na voz do Dionei, ou na voz do Lucas, ou na voz de qualquer outro. Não é a minha voz. Não sou eu o receptáculo que dá a fonte do poder para a palavra. É a própria palavra que é poderosa. Jeremias 23, 29, gente. Não é minha palavra como fogo, como martelo que esmiuça a penha ou a rocha? Por isso que eu sou fã de citar muito versículo na Bíblia durante uma pregação. Para que fique claro, primeiro, é Ele. Quer dar glória? Dá para Ele, porque eu só citei texto bíblico. E se você discordou, briga com Ele, porque o texto é dele. A gente até pode discutir teologicamente, mas a fonte é lá.
Às vezes a gente entra em furadas porque a gente quer enfeitar e esquece o texto, né? Usa o texto como base e aí vem com toda uma alegoria humana. Não precisa. O texto fala sozinho. Tem vários textos, contexto, e você pode fazer os vínculos que você queira. O pessoal faz até isso para fazer engano. Por que a gente não usa para a verdade? Né? Então, por isso que eu digo que a palavra tem essa questão, esse poder. E se você ler esse texto, ele vai justamente falar sobre isso, sobre os membros, né? Onde tem gente que todo mundo quer ser orelha, todo mundo quer ser visão, ninguém quer ser pé, né? Ninguém quer andar por baixo. Eu não vou usar os termos indecorosos, como, né? Nem Paulo usa, ele fala dos termos, há órgãos que são indecorosos, não dá nem para falar. Ninguém quer ser esse, mas esse tem que dar mais honra. Né? Tem alguns que já têm honra natural, como visão, boca, ouvido, mãos até. Mas tem outros que você olha e diz assim, se eu perder esse dedo mindinho também não vai fazer muita diferença. Vai doer. O problema é que quando dói no corpo, a gente não sente a dor. E o texto diz que você tem que sentir a dor do outro. A gente deveria sentir a dor dos que estão encarcerados. Não sentimos a dor dos encarcerados. Essa é a grande verdade. Nós nem oramos por eles muitas vezes. Mal e mal conseguimos, às vezes, orar pela própria igreja. Isso eu estou falando agora não de PV, mas, sabe? É só olhar as igrejas no mundo hoje. Cultos de oração. Abarrotados de cadeiras. Quase ninguém nelas. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Quem já está aqui mais tempo comigo sabe o que eu vou falar. Todo mundo conhece isso aqui. Já ouviu aquele termo? Tem muito cacique para pouco índio? E todo mundo quer ser isso aqui, ó. Ou isso aqui. Rei. Quem não quer reinar em vida, gente? Vamos ser sinceros. Romanos 5,13, se não me engano. 5,17, eu acho. Quem não quer reinar em vida? Todo mundo. É bíblico? É bíblico. Está no texto. Não só nele. Apocalipse também fala. Reino de sacerdotes? Mas é só sacerdote. Não, o texto diz depois que reinaremos com ele. Então não somos só sacerdotes. Né? E tem outros. Não preciso fugir muito. Né? Eu vou pegar um outro texto, por exemplo, do Antigo Testamento. O que você prefere ser? Deuteronômio 28 ou Deuteronômio 27? Você prefere ser cabeça ou você prefere ser cauda? A gente quer ser cabeça, não é? Claro que a gente quer. Óbvio. Por quê? Porque é bom, gente. Não é ruim. Só tem um problema. Quando você prega sobre ser cabeça e não ser cauda, quando você prega, né, pessoal, vamos reinar em vida, e já está falando para um grupo de 500, 100, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas no futuro, 10.000 talvez. São 10.000 reis. Se você parar para pensar, vai parecer que é muito cacique para pouco índio. Por quê? E esse é o grande problema. Porque as pessoas que vão ouvir a pregação, elas têm essa mente de cosmovisão do mundo. A cosmovisão deles de rei é essa aqui, ó. O rei está lá em cima, ou os caciques estão lá em cima, sustentado pelos de baixo, certo? Essa é a visão do mundo. E quando você prega, mesmo que você tenha uma visão diferente, eu sei que vocês têm. O problema é que a pessoa que está sentada nesse banco não tem essa visão. Ela vai pegar as palavras que você está usando e vai pensar nesse formato aqui. Então, quando você falar para ela que ela vai ser cabeça e não cauda, ela vai pensar,
meu carro importado, minhas casas na praia, minha viagem. E o irmãozinho do lado, ele que se vire. Né? Minha fama, meus livros que eu vou publicar, vão vender milhões, vou ganhar fortunas. As pessoas pensam isso. Porque esse tipo de paradigma, essa cosmovisão, naturalmente leva ao orgulho. Porque naturalmente, quando você olha, você diz assim, eu sou melhor do que ele. Eu estou acima. Eu sou superior. Na verdade, é uma luta contra isso. Porque você sabe que você não pode ser orgulhoso. Mas na tua mente está assim. E aí é difícil viver o texto de Paulo. Porque uma coisa é entender, né? Entender o texto de Paulo é fácil. Considerar os outros superiores a você. Fácil de entender. Difícil de aplicar. Muito difícil. Por quê? Porque, gente, não é porque seja mal. É porque as pessoas, vocês mesmo, nós todos, crescemos num ambiente assim, ó. É natural. O cara vai assistir um filme. Essa é a cosmovisão. O cara estava lá embaixo. Cresce, fica melhor, bem de vida financeiramente, tem um status superior. Naturalmente, vai passar a imagem de que ele é muito melhor daqui. É natural, faz parte. Você vê um rei. O rei está no seu trono. O rei é servido. Ah, mas o rei é para servir. Mas você não tem jeito. Você olha essa cosmovisão, parece que o rei só está sendo servido. Na verdade, eu vejo, as pessoas lutam contra esse paradigma. É uma luta. Por quê? Porque você foi massacrado por filme, por revista, por TV, seriados, livros, etc., que vendem isso aqui. E, gente, isso aqui vende. Até algumas igrejas estão vendendo com seus coaches. Porque quem não quer esse modelo que reina em vida? Porque eles querem resultado. Quanto ao ser rei como Jesus, eu penso nisso depois. Eu quero estar lá primeiro, eu quero ter. Não me fale em ser. Por isso que pregar sobre reinar em vida e pregar sobre igreja no sentido de servir é muito difícil. Porque você está pregando para um monte de cacique. Que está achando que vai ter muito índio embaixo dele. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa aplicar a Bíblia. E para aplicar a Bíblia, gente, o modelo da Bíblia é esse aqui. Esse é o modelo da Bíblia. E se você duvida, né, porque isso aqui é o modelo do mundo. Mundo, reino de Deus. Ok? Mundo, igreja. Isso aqui é a igreja. O reino da igreja é assim. E se você duvida, eu convido você a abrir Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45. Eu vou ler o texto para ficar nas palavras de Jesus mesmo, tá? Não nas minhas. Para você não achar que o Dionei está trazendo alguma coisa fora do texto. Eu vou pegar um contextozinho. Vou subir um pouquinho só. Tá? Porque se você pegar o contexto, a discussão é que tem, né? Tem Tiago e João discutindo o seguinte, que eles querem sentar no trono. E vou ser sincero, eles não querem sentar em qualquer lugar. Se você ler o texto, Léo, você sobe um pouquinho. Ele diz assim, ó. Eles querem sentar à direita e à esquerda de Jesus. Gente, como é que é o trono na Bíblia? Vamos lá. Como é que é o trono na Bíblia?
Abre aí o Salmo 110, antes de eu chegar em Marcos. Abre o trono. Vamos lá. Salmo 110, que é bem conhecido. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Então você tem um Senhor aqui, falando para outro Senhor sentar à direita. Vamos fazer de conta que eles estão sentados daqui de frente para você. Então, está aqui o pai, que é esse primeiro Senhor, falando para o filho. Filho, vem, senta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí depois tem alguns textos, aí vem o versículo 4, aí o pai falando para o filho, tu és sacerdote, para sempre da ordem de Melquisedeque. E aí vem o próximo versículo, e o Senhor continua falando, o pai continua falando, e o pai fala assim, e o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará reis, cabeças e tudo mais, né? Muito bem. O filho está no meio. Então o pai está à esquerda do filho. Mas o pai fala, o Senhor à tua direita. Ué? Quem é o Senhor à direita do filho? Espírito Santo. Para quem acha que o Espírito Santo não faz juízo, só lê Isaías 63, 10. Quem acha que o Espírito Santo não pisa cabeças e tudo mais também, é só ler os textos. E o filho, se você lembrar, Apocalipse fala isso várias vezes. Acho que capítulo 7, capítulo 5, 4. O cordeiro assentado no meio do trono. O cordeiro assentado onde? No meio do trono. No meio do quê? É meso ali no grego. Entre dois. Que dois? Aonde Tiago e João queriam sentar mesmo? Não é à toa que ele fala assim, tem um texto que ele vai falar assim, vocês não sabem o que estão dizendo. Não quer dizer que você não vai poder sentar no trono, que o próprio Jesus fala em Apocalipse que você vai sentar, Vou dar o privilégio de sentar do meu lado no trono, assim como o Pai também me colocou. O problema não é assentar-se do lado dele no trono, o problema é você achar que você tem essa autoridade da direita e da esquerda. Esse é o detalhe. E aí Jesus vai trazer, vamos voltar agora para o texto, que eu queria citar. Só para lembrar, não ficar na dúvida, Esse aqui é o modelo do mundo, esse aqui é o modelo do reino, ou vulgarmente conhecido também como relacionado à igreja. Ok? Eu vou pegar o 38. Bem, no 38 já fala, não sabeis o que pedis, Mas tudo bem. Vamos para o 42. Mas Jesus, chamando-os junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio. Olha o modelo do mundo. Sabeis que os que são governadores, os que estão acima, que governam os de baixo, têm eles sobre o seu domínio. Esse é o modelo do mundo. É o que Jesus está citando aqui. E sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Muito bem. Agora Jesus vai falar do reino dele. Aí ele diz assim, no 43. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, ou forte, será esse o que sirva. Quem quiser ser o primeiro, essa tradução aqui vai dizer assim, será servo de todos. Outras são um pouco mais diretas. Você quer ser o maioral? Quer ser o primeiro? Você vai ser escravo de todos. Esse é o modelo do reino. Quanto mais você cresce, mais você serve. Até porque, lembra? O mais forte de todos, que é o próprio Deus,
sustenta todos pela palavra do seu poder. Deus, que é o mais forte de todos, é quem sustenta tudo. A exemplo dele, por isso que você vai entender quando Jesus vem dizer assim, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Muda tudo. Inclusive, a gente está acostumado, né, a ver, nesse modelo, os fracos servem de escada, servem para serem usados pelos fortes, certo? Agora leia Romanos 15, versículo 1. Romanos 15, 1. Vamos lá. Vou deixar o texto falar, porque o texto fala melhor do que eu. Ora, nós que somos fortes, temos que suportar as fraquezas, as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Difícil, né? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Né? Então, no 2, portanto, cada um de nós agrade ao próximo. Mas não é em qualquer coisa não, hein? Não é para você ficar agradando o próximo que você quer bajular ele, que você quer ganhar alguma coisa dele. Não. O texto diz, você vai agradar o próximo naquilo que é bom para edificação. E vou ser sincero, bajulação não edifica. Bajulação destrói. Elogio edifica. Crítica também edifica. E às vezes não agrada. No primeiro momento. É que nem a disciplina de Deus lá em Hebreus 12. Quando Deus pega o chicote e açoita a todo que recebe por filho, o próprio texto diz isso não agrada a ninguém no começo. Mas depois que passou, você vai descobrir que aquilo, na verdade, te trouxe o quê? Justiça, te trouxe para a justiça de Deus e tornou você participante da santificação. Te tornou melhor, resumidamente falando. Então, a gente fala, você quer ser como rei? É esse rei. Por isso que Jesus é o modelo. Assim como no casamento, Jesus é o modelo de marido, que já é difícil pra caramba, né? Não sei para vocês, mas é difícil, muitas vezes. Pesado. Mas você tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Senão você perdeu o foco. Aqui, quer ser rei? Quer reinar? Seja como Jesus. Quer ser o maioral? Seja escravo de todos. Quer ser grande? Sirva mais. Pode falar. Sim, no Lava Pés ele mostra isso mais uma vez. Sim, por quê? Porque aqui, por isso que eu falo, ó, quando você pega esse modelo e você vai ascendendo, ao invés de você se tornar mais humilde, aqui parece que o ego cresce. Também. Sim. Eu vou fazer o link com a questão relacionada ao esforço próprio já mais para o final. Primeiro vocês vão sentir a dor, depois eu vou dar. Né? Primeiro a gente bate para depois soprar. Então é só um choque de realidade, uma água fria, mas depois eu boto vocês numa água bem quentinha, gostosinha, tá? Fica tranquilo. Tá? Esse cobertor não vai ficar curto. Eu sei que tá ficando frio, às vezes, nos pés, aí já está dando né, um desconfortozinho, mas calma, vai ficar mais confortável depois. Tá? Então aqui, nesse modelo, quando você cresce pensando nesse modelo, o teu ego às vezes aumenta, porque você se acha superior ao outro. Enquanto que nesse modelo, quanto mais você cresce, mais humilde você tem que ser. Porque a tua humildade tem que ser como a do modelo.
E Jesus é o mais humilde dos homens. E humildade não significa pobreza, não significa você se humilhar, vestir pano de saco, não é nada disso. Né? Humildade é, primeiro, é o ego. As minhas vontades estão sob controle dele, do maior, do que realmente interessa. É você submeter todos os teus desejos e vontades e saber que, na verdade, ele é a fonte de todas as coisas. Por isso que quando Jesus tem que vir em Filipenses 2, é o que Paulo usa para usar esse termo, não considerei, né, considerais os outros superiores a você mesmo, e aí vai usar o exemplo de Cristo, que a si mesmo se humilhou, sendo em forma de Deus, se esvazia de quem é, e toma forma de servo, para servir a todos, para mostrar como é que o Rei Jesus se porta aqui, e como nós temos que fazer. Por isso que lá em Marcos ele vai dizer, olha, você quer ser grande? Sirva mais. Quer ser o maioral? Sirva, seja escravo de todos. Ele é prova viva disso. Só que isso não tira dele a realeza, muito pelo contrário, e não mostra que ele é pobre. Ele se fez de pobre, até aparenta ser pobre, para que nós fôssemos enriquecidos. O texto diz isso. Por quê? Porque a ideia é que o forte suporte o fraco e não use ele como escada. Né? Como é que é servir no reino, por exemplo? Quando é que a igreja vai entender isso? Vou dar um exemplo para que a igreja entenda um dia. O dia que a igreja entender servir, você não precisa mais ter um ministério para arrumar cadeira. Cada um arruma a sua. Porque uma das questões que você tem no reino é o seguinte. No reino, aqui, quanto mais você cresce, mais carga se coloca para baixo. É só olhar os impostos. Só olhar o modelo de reino que nós temos no governo do mundo. Quanto mais se cresce, mais tributo para sustentar isso aqui. Aqui, Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. Você não bota a carga. Se você tiver condições, você tira a carga. Ou atenua. Porque ele vai, se você pegar Gálatas, ele continua falando, e cada um vai levar a sua carga. Porque cada um vai ter uma carga. Você não vai conseguir tirar a carga toda para botar para você. Mas você pode aliviar. Tem uma série do Bispo que está falando justamente isso, levando a carga uns dos outros. Né, no Instagram, que ele está fazendo, acho que toda quinta-feira. Que é aquilo lá. Mas vou dar exemplos mais simples. Você não precisa estar numa posição como a do bispo para fazer isso com outros bispos ou pastores. Por isso que eu usei o exemplo da igreja, da cadeira. E quando cada um entender a sua posição e que ele tem que servir, cada um pega a sua cadeira e arruma. Para aliviar o fardo do pessoal que tem que arrumar as cadeiras. Um verdadeiro participante do reino, maduro, ele não deixa o quarto de hotel bagunçado, parecendo um furacão ali. Ah, não, arruma dele, depois vai e arruma. Não, ele deixa em ordem. Porque ele está aliviando a carga da pessoa que vai fazer. Não vai tirar o trabalho dela. Como alguns dizem, não, eu estou no shopping, eu não vou levar a minha bandeja, porque não quero tirar o emprego das pessoas. Você nunca vai tirar o emprego dessas pessoas, porque precisa dessa pessoa para limpar, nem que seja só passar o pano. Mas você leva a sua bandeja para aliviar a carga das pessoas que estavam servindo ali. Você não tirou a carga delas, mas você tornou o trabalho delas mais fácil. Você não tirou o emprego da arrumadeira do quarto de hotel. Ela vai continuar tendo ir lá, nem que seja só para verificar o frigobar. Porque ela vai olhar a cama, tá um brinco, tá tudo no lixo, eu vou só tirar o lixo de lá do banheiro e contar no frigobar para ter certeza que vão fazer a conta certinha. Porque o resto parece que passou arrumadeira antes de mim aqui. Você não tirou o emprego dela, você aliviou a carga dela. É coisa pequena? Parece. Até o momento que você é o arrumador. Até o momento que você é que vai fazer esse trabalho. Aí você diz, isso não é pequeno não. Opa, me ajuda um monte. Ainda mais se estiver com dor nas costas, teve um dia ruim.
Hã? Às vezes um elogio já tirou a carga, sabe? Não precisa de muita coisa, assim, não precisa ser algo visível. Nossa, ele doou milhões. Não, gente. Nas coisas simples, nas coisas pequenas, nos detalhes. Aqui, por exemplo, né? Quando cresce, fica bem financeiramente, normalmente o que as pessoas pensam? Vou realizar os meus sonhos e projetos. Vou fazer as minhas viagens, meus carros, minhas casas novas, vou fazer uma série de coisas. E, claro, para eu não me sentir mal, eu vou ajudar na igreja. Claro que eu vou dar lá um dinheiro para a igreja. Afinal, eu preciso acalmar o meu ego, porque eu não posso me sentir tão mal assim com as bênçãos que Deus me deu. Porque Deus é que dá a bênção, viu? Seja rico de que maneira for, tudo pertence a Ele, sempre. Nós sempre somos mordomos, gente. Lembra disso. E prestaremos contas, caso você não tenha lembrado. E até ministério, tem gente que foi abençoada com o ministério de ganhar dinheiro. Está lá em Romanos, só ler. O cara foi abençoado com esse ministério. Quem não quer esse ministério? Muita gente quer. Para você estar preparado para estar? Porque aqui muito foi dado, muito será cobrado. Isso não fala só de conhecimento, não. Fala de cargos. Vocês acham que esses juízes, ainda mais se for cristão, não vai ser cobrado deles? Deixa eu ver o que você fez na posição que eu te coloquei. Porque quem levanta toda a autoridade é Deus. Então deixa eu ver o que você fez na posição de juiz que eu te coloquei lá. Quero ver se você realmente fez o que tinha que fazer. Vai prestar contas, e não é pouca coisa, não. A mesma coisa o rico. Peraí, eu te dei uma fortuna. Te deixei ganhar uma fortuna. Não é você que ganhou. Deus deixou, permitiu você ganhar. Deixa eu ver como você aplicou essa fortuna. Porque lembra, no gasofilácio que Jesus estava do lado, que vem a viúva com 2 moedinhas, e os ricos despejando, e Jesus já dá a dica lá. Olha, quem mais ofertou aqui foi aquela viúva lá. Porque os ricos deram do que sobrava. E isso continua acontecendo. E nesse modelo é fácil fazer isso. Porque é para aliviar o peso de uma possível culpa pelo dinheiro que recebeu. Agora abra comigo 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 17. 17. Vamos ver como é que é ser abastado, não no modelo do mundo, abastado no modelo da igreja. Isso você pode ser, não tem problema nenhum, tá? Ter dinheiro não é problema, não é pecado, não é nada disso. Não é. O amor ao dinheiro o que é? Por quê? Porque o amor ao dinheiro se torna ídolo. Lembra? Se torna um ídolo. Ganância é uma forma de idolatria. Então o problema não está no dinheiro. Você pode ter bilhões, e que Deus assim o faça. Né? Que você seja um destes. Só que o que Tiago vai dizer assim, ó? Exorta aos ricos do presente século. Primeiro, que não sejam orgulhosos. Por quê? Porque quando você está aqui, lembra, nesse modelo, é muito fácil eu me achar superior. Ah, olha como eu tenho. Olha o meu carro. Olha o carro do irmãozinho. Tadinho. Deve ser muito ruim mesmo. Tadinho, né? Eu não vou ter pena dele assim, não porque é feio ter pena. Mas, puxa, eu sou muito melhor do que ele. No interior de muitos está assim. Eu sou muito melhor que esse cara. Olha o que dirige, olha o que eu dirijo. Então, não sejam orgulhosos. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Porque às vezes é um vem e vai, né? Eu digo o pessoal que opera na bolsa. Bitcoin e outros afins, né? É uma montanha-russa o negócio. Aí ele vai falar o seguinte: deposite isso em Deus. Não deposita nas riquezas da tua confiança. Deposita em tua esperança em Deus. É Ele. Ele é a tua fonte. Lembra? É Ele que suporta tudo. Você só é forte porque Ele te mantém forte. Você só é rei porque Ele te mantém no trono. Você só está nessa posição porque é Ele que te sustenta. Porque se Ele não te sustentar, meu amigo, já era.
Aí ele fala assim, no versículo 18, que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras. Olha a verdadeira riqueza, onde é que tem que estar. Boas obras. Generosos em dar e prontos a compartilhar, a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, mas com sólido fundamento para o futuro, para que se apoderem da vida, da verdadeira vida, né? Ou da vida verdadeira, eterna, como está em alguns textos. Ou seja, aí eu vou pegar uma palavra de Jesus e vou trazer para esse escopo de Paulo para Timóteo. Lucas 12. Quem entesoura para si mesmo não é rico para com Deus. Então, no modelo do mundo, é uma coisa. Mas no modelo de Deus, você é poderoso, rico é? Primeiro, lembra de onde vem isso. Não bota, cuidado, hein? Que é muito fácil, né? Às vezes botar a tua esperança, a tua confiança nos bens que eu tenho. Não, é nele. Segundo, a verdadeira riqueza é ser rico em boas obras. Esse dinheiro que você tem é para servir o reino. Não quer dizer que você não possa servir-se dele também. Deve. Afinal, o trabalhador ele é digno do seu salário. E você pode. Nada impede você fazer, ter tuas casas, carros, viagens e tudo mais. Não é problema nenhum. O problema é que tudo isso que você tem, de alguma maneira, sirva à igreja. E como é que você serve? Generoso em dar. Isso é uma coisa difícil para muitos. Generoso em dar e pronto a compartilhar. Olha, funciona nesse modelo. Nesse aqui, só por interesse, muitas vezes. Salvo raros casos. Tem? Claro que tem. Só que é difícil. Esse modelo não coopera. Esse coopera completamente. Porque aqui é muito fácil você entender o seguinte. Porque você só está aqui para suportar o que está aqui. E o que você tem aqui é para sustentar o que está aqui. E outra, a tua função é abrir um canal para que esses que estão aqui venham para cá. Por isso que muitas vezes Paulo se fazia de fraco, para ganhar os fracos, para alcançar os fracos, para quem sabe conseguir trazer alguns para cá. Tirar, sabe, às vezes de uma cosmovisão que a pessoa tem e dizer, não, você tem muito mais, você pode crescer muito mais, você pode ir muito mais longe. Deixa eu te ajudar, deixa eu te puxar. Aí ele se faz de fraco para isso, para colher os que estão nessa posição. E aí você começa a ter uma mentalidade para ser igreja de uma forma maior. Você começa a perceber que fama e honra aqui, que muitas vezes o pessoal busca para ter, né? Deixa eu ter fama aqui para verem como eu sou bom. Né? Olha a minha glória. Tenho zilhões de seguidores na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Os milhares e milhões de views das minhas pregações, ministrações, o que for. Né? Aqui é assim. Aqui, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tudo é feito para a glória dele, não a minha. Mateus 5,16. Manifesta a luz que está dentro de você para que os homens, vendo as tuas boas obras, glorifiquem você. Não. Para que vendo as tuas boas obras, glorifiquem a Deus. Você não tem milhões de views e milhões de seguidores para você ser a fonte da glória. É para ele ser glorificado. Você não é sábio para que todos vejam a tua sabedoria. É para você apontar que ele é a fonte da sabedoria. Que assim como ele deu para você, ele pode dar para qualquer um.
Então as coisas são muito diferentes no modelo do reino da igreja, do modelo de mundo. Muito diferentes, extremamente diferentes. O problema é que a pessoa que está sentada na cadeira, os membros, às vezes, quando vem no culto, e você fala sobre isso, sobre reinar em vida, sobre ser cabeça e não ser cauda e tudo mais, eles, na mente deles, porque eles crescem e veem isso, eles vão pensar isso aqui, ó. E vai ser difícil ter esses valores. Humildade, benignidade, compartilhar, dar a glória para Deus. Porque é difícil fazer isso nesse modelo, mas aqui é fácil. Fácil entre aspas, né? A gente sabe que nunca é tão fácil assim. Fácil entre aspas. Por isso que aqui você é instado a negar a si mesmo. E aqui você é instado a fazer tudo o que você precisa fazer. Você quer fazer? Faz, vai lá e faz. Qualquer coisa. Aqui não, aqui tudo que eu vou fazer, peraí, eu vou me negar e vou colocar para Deus. Deus, é isso que tu queres que eu faça? O que interessa é a vontade dele, não a minha. É o negar a si, o tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Se você olhar o termo no grego lá, negar a si mesmo é trair a você mesmo. O que você está fazendo? Você está traindo os teus desejos, as tuas vontades humanas, o teu ego, para submeter isso às vontades dele, ao desejo dele, ao propósito dele. Mas é mais fácil fazer quando você entende isso aqui do que isso aqui. Agora que você já está com o cobertor mais descoberto, vamos aquecer um pouco, né? Sei que ficou um pouco frio. Vamos lá. Eu sei que isso na igreja também é difícil para pregar para os membros. Tem que ter uma mudança de mente. Realmente. Né? Uma mudança de cosmovisão para isso. Realmente é complicado. Por isso que quando eu preguei, é engraçado, gente, eu preguei em 2 igrejas isso aqui. E usei o quadro também. Fui um pouco mais fundo ainda, né? Porque não vai dar para falar tudo hoje. Mas foi engraçado, porque quando eu comecei o culto, a minha primeira pergunta, depois de falar dos 3 textos de reinar, né? Deuteronômio 28, cabeça e não cauda, reinar em vida e tal, Apocalipse. Perguntei, pessoal, quem quer reinar em vida? Gente, todo mundo levantou o braço. Né? Todo mundo levantou o braço. Aí eu falei, eu vou fazer essa pergunta de novo no final e eu quero ver se a empolgação é a mesma. Aí eu mostrei tudo isso aqui. Aí eu voltei a pergunta, e agora, pessoal? Quem quer reinar em vida? Ninguém, nos 2 cultos, levantou o braço. Ninguém se atreveu. Eu acho que o choque foi tão grande, né? Porque todo mundo quer comprar esse modelo. Por isso que ele vende bem. Claro. Por isso que os livros de autoajuda vendem um monte. Porque o pessoal quer isso. E muita gente vem na igreja para ter isso. Mas eu volto às palavras de Jesus. Mas entre vós não será assim. Será assim. E aí você olha, mas... Tá bom, Johnny? É difícil. E é difícil. Só tem um detalhe, não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque ele já deu para você tudo o que você precisa para você chegar até aqui. Por meio do Espírito Santo que está em você. Porque lembra, aí eu entro na questão do esforço próprio. Aqui, para o cara chegar aqui, no mundo, o cara se esforça muito. Vamos ser sinceros? Alguns têm sorte, né? No sentido literal da palavra até. Mas a grande maioria tem que se esforçar muito, tem que trabalhar muito, tem que fazer muita coisa para chegar aqui e poder desfrutar desse modelo. Aqui também não é fácil. Requer um esforço seu, sim, mas só que tem um detalhe. Você jamais vai chegar aqui na tua força. Nunca. 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 Se você for milionário, por exemplo,
Você vai conseguir ser generoso em dar, pronto a repartir e rico em boas obras, como diz o texto? Dificilmente. Se você tiver uma posição alta, você vai querer ser servido. Você não vai servir com tanta frequência. Mas muito mais ser servido do que servir. Porque é natural o ego humano vir. Então você precisa viver constantemente se negando a si mesmo, em espírito de humildade. Porque quando você começa a ficar orgulhoso, você sobe, você não desce. Você se torna mais fraco e não mais forte. Então, isso requer uma coisa fundamental, que é o que viabiliza isso se tornar realidade. Uma coisa que nós lemos, como eu falo, a gente lê, entende, o difícil é viver. 2 Coríntios 13:13, por exemplo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, porque graça você se relaciona, o amor de Deus fácil, graça fácil, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quando fala comunhão com o Espírito Santo, o negócio fica nebuloso. Porque é a comunhão com o Espírito Santo que te leva para cá. Porque quem faz isso em você é o Espírito, não é você. Lembra? É tudo pelo Espírito. Como é que, por exemplo, que para eu chegar nesse nível, eu preciso matar a minha carne. Porque ego faz parte da carne. Orgulho faz parte da carne. Né? Ganância são tudo obras da carne, é só ler Colossenses 3:5. Né? Ele dá o exemplo ali, quando ele fala que você tem que mortificar as obras do corpo, algumas colocam a tradução como antiga natureza, onde você tem que, para mortificar, e ele dá uma lista: ganância, que é idolatria, ele vai lá, prostituição, imoralidade, questões de orgulho, soberba, ou seja, todas as obras da carne que a gente já conhece. Porque elas afloram nessa situação. Só que lembra, Romanos 8:13 fala que eu mortifico a minha carne por meio do Espírito, ou seja, não é na minha força. É pelo Espírito Santo. Então, como é que eu acabo com o meu ego? Pelo Espírito. Ele me ensina a ser humilde. Como é que eu me torno uma pessoa generosa? E não amando ao dinheiro, mas fazendo o dinheiro ser útil? Pelo Espírito Santo. Como é que eu não boto carga nas pessoas, mas eu levo a carga das pessoas? Pelo Espírito Santo, porque é Ele que me ensina a amar. Lembra? É o Espírito Santo que derrama o amor de Deus em nossos corações, Romanos 5:5. Então, nada disso eu vou conseguir alcançar sem o Espírito Santo. Não dá para ser forte sem o Espírito Santo, gente. Sem comunhão com o Espírito Santo, isso aqui é impossível. Completamente impossível. Por isso que quando Jesus vai, que ele é o modelo de rei, nesse modelo, ele vai e diz assim: não vou deixar vocês, que vocês sozinhos vai ser um desastre. Não dou um mês para que isso aqui destrua. Por isso eu vou pegar, eu vou subir e vou mandar o que está à minha direita, o Consolador. E ele vem e vai ensinar vocês. E ele vai fazer essa gestão com vocês. E vocês, quanto mais tiverem comunhão com ele, mais vocês vão aprender a ser verdadeiramente igreja. Mais vocês vão aprender a servir. Sim. Agora entrega a sua vida pelo seu irmão. Por isso que eu gosto quando você pega... e a gente discutiu isso quando fez a série, não foi o Bátio, foi antes. Qual que era a anterior? Era A Vida que eu Nunca Tive. Lembra que nós falamos do novo nascimento lá? Né? E o novo nascimento evoca que você, não importa se você é adulto já, você nasceu de novo, espiritualmente você é um bebê. E é interessante quando você é bebê, você pega, por exemplo, 1 Pedro 2, acho que é o versículos 2 e 3, em que ele fala assim, né? Desejai ardentemente o leite espiritual, né? Que é o verdadeiro leite espiritual. E aí ele vai construir essa questão do leite espiritual, porque está falando ali para bebês.
Quando ele fala desejar o leite espiritual, é porque é beber. Porque lembra, o autor de Hebreus fala que eu não queria dar leite, eu queria dar alimento sólido. Né? Paulo também, 1 Coríntios 3, queria dar alimento sólido, mas tem que dar leite. Então o leite ali, o leite espiritual, é a questão de novo, recém-convertido. Por isso que ele fala, desejar ardentemente esse leite. E aí ele termina, no versículo seguinte, falando assim, se é que vocês já experienciaram a bondade de Deus. Ele está evocando o Salmo 34, né? Provai e vede que o Senhor é bom. E aí eu vou bater numa tecla que eu sempre bato. Deus é um Deus que não quer ser conhecido por teoria. Deus é um Deus que quer ser conhecido por prática, vida. Então não basta você saber que Deus é bom. É necessário você experienciar a bondade de Deus. E se você não tiver experiências com Deus, você vai viver no leite. Porque enquanto você não tem experiência de quem Deus é, na sua abrangência, nos seus muitos atributos, e não é só no amor, né, nos seus vários atributos, você não consegue crescer. Deus ensina por experiência. Por isso que a comunhão com o Espírito Santo é fundamental. Você não pode ter uma comunhão com o Espírito Santo teórica. Eu sei que ele habita em mim. Não converso com ele, mas eu sei que ele está em mim. A gente não bate muito papo. Temos um relacionamento. Eu ouço o Espírito Santo por meio do pastor, muitas vezes, porque só vem no domingo. Ou eu sou muito mais religioso, venho na quarta e no domingo. Faz isso com o teu corpo para ver se ele vai reclamar. Você faz isso com o teu espírito. Alimenta o teu corpo só na quarta à noite, 1 horinha, e alimenta o teu corpo depois só no domingo à noite, 1 horinha. E vamos ver o que o corpo vai achar no resto dos dias. Ele vai achar divertido. Tenho certeza que não. O teu espírito sofre assim, porque muitos fazem isso, né? Claro que não aqui, né? Mas estou falando que nos membros da igreja isso acontece direto. Nós vivemos um pouco isso todo dia, né? Nós vivemos em igreja, mas os membros são assim, muitos deles. Por isso que eles são crianças, por isso que eles estão aqui. E às vezes fracos, né? Fraco de espírito. Fraco de conhecimento, fraco de fé. E nós, como fortes, os fortes têm que suportá-los, têm que sustentá-los. Não é para tirar a fé deles, né? A pouca fé que sobrou. É para aumentar a fé. Né? Só que tudo isso só acontece por meio do Espírito Santo, não tem jeito. Você só conhece a palavra profundamente pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não adianta nada. É pelo Espírito Santo que eu entendi que esse modelo não é esse, mas é esse. Ah, Johnny, você é um gênio, descobriu isso. Não descobri nada, isso aqui é o Espírito Santo que me deu. Ele quase que esfregou minha cara nesse negócio. Porque eu sou meio lerdo para aprender. Apesar de não parecer para vocês, eu sei que pode não parecer. Ele sabe. E como ele sabe como eu sou difícil de aprender algumas coisas. Eu sou lerdo, eu sou teimoso. Porque uma das qualidades do crente é perseverança, lembra? Porque eu tento fazer e erro. Tento guardar a informação, esqueço. Tento fazer o link, foi embora. Aí eu faço de novo. Tento de novo. Até o momento que isso, por meio dele, porque nem na minha força, porque se for na minha força, então nem sobra nada. Por meio dele em mim, isso se torna entranhas. Esse é o objetivo. O objetivo é que essas coisas em vocês, né, por isso que eu falo que você tem que ter experiência profunda com Deus, porque isso não pode ser algo do teu superficial. Isso tem que estar dentro de você. Por isso que Paulo usa, lá em Colossenses 3, se não me engano, a partir do 12, 11 ou 12, que você tem que se revestir de Cristo, revestir-vos de entranhas, de amor, de bondade, de benignidade. Ele vai dar uma lista ali. Entranhas é algo que está lá dentro. Ele está usando ali os rins, praticamente é isso. Ele está usando, sabe? Ou seja, não está externo. Não é que uma roupa que você veste. Quando ele fala para você se vestir, é se vestir de dentro. E muita gente se veste de bondade, de santidade, por fora. E tira como quem tira uma roupa. Ele é santo quanto convém. Ele é bondoso enquanto convém. Quando não convém mais, ele tira essa roupa e usa outra. Porque é um revestimento o quê? Superficial, está sobre ele, não está dentro dele.
E a palavra é para estar o quê? Aqui dentro. Dentro de mim. Porque ela vai mudando quem eu sou de dentro para fora. Aí quando eu visto Cristo, é porque o meu interior está vestido dele. Você até pode tirar, mas eu continuo vestido dele, porque está lá dentro de mim. Não é uma coisa que eu faço parecer que sou. Não, eu sou aquilo mesmo. Então, quando você experiencia a bondade de Deus, você aprende a ser bondoso. Por isso você tem que experienciar a bondade. Para que você aprenda a ser bom. Para ser o parâmetro. E aí começa a olhar o seguinte, você começa a ver coisas que você não via antes. Por exemplo, você vai experienciar a bondade de Deus no nascer do sol. Na chuva que cai. Você não reclama mais da chuva. Porque é a bondade de Deus a chuva. Só o fato de você respirar, que você não consegue nem contar quantas vezes faz isso durante o dia, cada uma delas é a bondade de Deus. Cada batida do teu coração, bondade de Deus, que você nem toca, nem se lembra. Você passa dias, semanas, meses, sem lembrar que teu coração está batendo. E bateu milhares de vezes. Quase milhões em alguns casos. E você não agradeceu uma vez. E em todas elas é a bondade de Deus. Você dá passos, bondade de Deus. Tem braços, pernas, bondade de Deus. Porque quando você perde, você percebe o valor. E mesmo assim, a bondade de Deus continua, porque a gente continua respirando. Não é verdade? A bondade de Deus, gente, ela é tamanha que se você parar para enumerar tudo que é da bondade de Deus, vai faltar caderno, num dia. Porque ela inunda a gente. É o ver, é o ouvir, é o falar, é o sentir sabor, é o andar, é poder se movimentar. Mesmo com dor às vezes, né? Nós que somos um pouquinho mais gasto, né? Mesmo com dor, é cabelo, caso tenha, né? É barba, sabe? É o coração batendo, é o estômago funcionando direito. É você poder fazer o número 1 e o número 2 com tranquilidade. Mas se você não puder, é que você nunca, talvez, tenha passado por isso, mas que se você passar, você vai sentir o quanto é ruim. O pessoal na pandemia sentiu o quanto isso aqui é valioso. Só que até aquele momento, muitas vezes, não lembraram. Ou seja, nós somos inundados pela bondade de Deus todos os dias. Só que a gente esquece e não experiencia. E aí quando você experiencia as pequenas coisas, e você começa a perceber essas pequenas coisas, você vai ver a riqueza dele e a generosidade dele, e aí você diz, agora eu aprendi. Tudo, na verdade, que eu estou aqui, eu posso ser generoso, eu não sou bom, porque só ele é bom, mas eu posso exercer bondade. E a mesma coisa no amor, porque, lembra, o amor é o vínculo à perfeição. Sem amor não tem essa união horizontal aqui. Então, por isso que Deus, quando você nasce de novo, você é um menino espiritualmente, Deus derrama o amor no teu coração, certo? Romanos 5. Para que você entenda que você é amado. E aí você vai aprender a amar. Primeiro você vai aprender que você é amado. Esse é o primeiro. Você vai aprender o verdadeiro amor. E lembra, onde estamos agora, não é mais para amar como a si mesmo, né? É amar como Deus ama. Então ele vai ter que derramar o amor em você para que você veja como ele ama você. Para que a partir desse momento você aprenda, não para você ser um garoto mimado. Então Deus me ama, agora o mundo foi feito para mim. Não. Da mesma forma como ele me ama, eu vou com esse amor agora amar o meu irmão. É o amor fraternal. E vou ser sincero, não dá para ser maduro sem comunhão entre os irmãos. Não dá para chegar. Você nunca vai ser isso aqui, forte, sem passar pela comunhão. Não dá. Por isso que um desigrejado, que realmente não consegue estar em igreja nenhuma, ou se reunir com alguém, que igreja não é só CNPJ, mas se reunir com alguém, jamais vai conseguir ser maduro.
Porque o aperfeiçoamento requer aperfeiçoamento da unidade, lembra? A oração de Jesus em João 17, 23. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que dessa forma eles sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, o objetivo é que a gente seja aperfeiçoado à estatura de Cristo. Esse é o modelo, chegar à estatura de Cristo. Esse é o modelo, chegar aqui, ó. Tentar o máximo que você puder chegar próximo de ser como Jesus é. Esse é o trabalho do Espírito Santo em você, porque lembra, não é na nossa força. 2 Coríntios 3,18. É de glória em glória, sendo transformados, metamorfose, transformados na imagem dele, por meio do Espírito. Então esse é um trabalho aqui do Espírito Santo em nós. Que você é cooperador, lembra disso. Você coopera, você é participante ativo desse trabalho. É secundário? Você não é o ator principal? Não, não é, porque é Deus que gera em você o querer e realizar. Começa ele começa tudo, ele faz primeiro. Ele quer que você seja bondoso, então ele vai gerar essa bondade em você. Agora você tem que trazer essa bondade para o mundo que você vive. Essa é a sua função. Por isso que você vai ser recompensado pelo que você traz para esse plano, para esse mundo, daquilo que foi gerado dentro de você. Por isso que 2 Coríntios 5:10 vai falar que cada um vai receber segundo o bem ou o mal que fizeram por meio do corpo. Não é porque você fez na mente. Não é o que você fez na alma. É o que você fez, é o que você pegou do querer e realizar que foi colocado dentro de você e a sua obrigação é trazer isso para cá. Por isso que ele vai te cobrar. Bem ou mal. É demérito quando você foi gerado em você e você não fez, e é mérito quando você foi gerado em você e você obedeceu e fez. E não estamos falando de salvação. Porque salvação não tem mérito. É igual para todo mundo, lembra? Mas ali é recompensa. É galardão. E é só pegar 1 Coríntios 13. Uns recebem mais, outros recebem menos, alguns não recebem nada. Mas estão salvos, como que pelo fogo. Como receber mais? Obedecendo. Obedecendo quem? A tua vontade? Não, a vontade dele. Espírito. E como é que eu sei a vontade dele? Preciso ter comunhão com o Espírito Santo. E não há como ter comunhão com o Espírito Santo sem comunhão com os irmãos. Como é que você diz que ama ao Deus que você não vê, se não ama o irmão aqui, vê? Hipócrita. Eu manifesto essa minha maturidade no irmão que está do meu lado. Por isso que eu não estou aqui para agradar a mim, mas agradar ao outro. No que é bom para edificação, não é em qualquer coisa não. Eu não bajulo meu irmão, eu elogio quando é verdade e exorto quando não. Crítica é uma exortação com amor, e toda exortação tem que ser feita com amor, porque senão não vem do alto. Senão é reclamação e briga. Então tudo isso é possível com o Espírito Santo. Por isso que o mesmo texto, 1 Coríntios 12, diz que todos nós fomos batizados num só Espírito. Porque o mesmo Espírito que está em mim habita em você. E o objetivo dele é que isso tudo gere uma unidade. Por isso que o amor fraternal é tão fundamental. O filéu é fundamental, assim como o agapau, né? O ágape. Ambos são. Porque alguns você vai ter mais intimidade, outros não. E às vezes não é nem porque você não gosta da pessoa, porque você... Não dá para ter 1000 melhores amigos, dá? Não vai ter horário na agenda, gente. Tem que ter relacionamento. Por isso que Jesus tinha, entre os 12, ainda tinha 3, geralmente mais chegados. Não é porque Jesus estava inacessível, mas porque esses queriam mais. O mesmo Deus que está em mim é o mesmo Deus que está em você. O mesmo Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em você. Em você e em você. A diferença, na verdade, é o quanto você tem relacionamento com esse mesmo Deus. Por isso que às vezes alguns recebem mais, outros recebem menos. Porque alguns entenderam mais, obedecem mais, buscam mais. Porque lembra, Deus é galardoador, recompensador daqueles que o... Não é porque Deus faz acepção de pessoas. Eu amo mais aquele e amo mais aquele outro. Não. Aquele me ama mais. Por isso que buscou mais. Aquele me amou menos. Ficou menos. Consequentemente, teve menos recompensa. É esse o propósito.
Agora imagina, gente, quando essa unidade for entendida na igreja, na sua igreja onde você está como líder, e eles entenderem isso, nesse modelo, e começarem a viver esse modelo, porque lembra, para viver esse modelo tem que ser por meio do Espírito Santo, sozinho não dá. Se for para viver na tua força, você vai acabar vivendo esse aqui. Ó. Agora, se é para viver o modelo do reino, e viver esse, é por meio do Espírito. É na força dele e não na minha. Que tudo evoca, mais uma vez, graça, né? Tudo isso aqui é graça. Porque é a graça que nos educa, lembra? Graça educadora, Tito 2. Por isso que nós temos, por isso que o autor de Hebreus chama também de Espírito da Graça. Porque a graça não é só estar relacionada só a Jesus. Está relacionada à Trindade. A Trindade é uma Trindade de graça em tudo que faz. Por isso você tem o Espírito da Graça, o Deus de graça, e a graça que educa. A graça que se manifestou salvadora a todos os homens, por meio de Cristo. Pode falar. Sim. Sim. Sim, por isso que o texto vai falar também que, né, que venha como está, né? Agora, a beleza da graça é que ela não deixa você como era. Ela vai te transformando de dia a cada dia, né? De fé em fé, de glória em glória na imagem dele. Se você cooperar, obviamente. Então, para terminar, gente, né? Eu já falei demais hoje, já foi para alguns foi choque de realidade, para outros que já me conhecem aqui foi o dia a dia, né? Mas para terminar, é fundamental você ter essas visões corretas. A diferença entre o mundo e o que o mundo oferece, vende até, na verdade, e o que é realmente eclésia. O que é participar do reino de Deus. Isso vai mudar a tua vida, de como servir, como ser líder, como ensinar, como falar, como ouvir, né? Exercer, e aí eu falo, a diferença gigante entre ler o texto, entender o texto e viver o texto. E aí eu vou citar novamente Filipenses 2. Que cada um considere o outro superior. Superior. Fácil de ler, fácil de entender. Difícil de viver. Eu diria até para nós, como seres humanos, quase impossível. Mas por meio do Espírito Santo, totalmente possível. É só você cooperar. Deus abençoe, gente. Até a próxima.